noite, irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é bom cantar para Ele, sermos gratos a Ele pela liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, que todo principado, que toda potestade do mal, escute que em Cristo nós somos livres. Que nós possamos cantar essa verdade aqui, mas que possamos cantarmos e vivê-la durante a nossa semana em nome de Jesus. Meus irmãos, essa semana foi uma semana de luta. Pastor, qual a semana que não é semana de luta? Mas essa semana a luta foi caprichada. Caprichada. E talvez durante a mensagem eu fale sobre essa luta. Mas uma coisa mais leve assim que me aconteceu, eu diria que foi um desentendimento de trânsito. Quem aqui já teve, ou passou essa semana, um desentendimento? Olha lá o irmão lá, misericórdia, Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida também, meu irmão. Nos proteja essa semana que vem aí. E eu sei, meus irmãos, que eu estava saindo da minha garagem, entre os prédios, os condomínios são juntos, tem uma única parede que separa as duas garagens. A garagem da esquerda desse outro prédio, essa minha vizinha, ela saiu pela esquerda e eu saí pelo lado direito. Meu campo de visão é maior do que o campo de visão dela. E eu sei que, de forma inesperada, eu sei que nós paramos assim. Eu parei porque ela parou e eu não entendi o que estava acontecendo. E essa vizinha simplesmente, ela soltou, acho que ela descarregou tudo naquela buzina ali. E eu fiquei pensando assim, eu abro ou não o vidro, porque esse negócio de trânsito, a comunicação de trânsito é um negócio estranho. Se você dá um legal assim de dentro, o outro entende que não foi legal e de repente, causa um tumulto maior. Mas mesmo assim, pacientemente eu desci o vidro. Na verdade, eu apertei o botão, Eu fiz assim, apertei o botão, ele desceu. E eu falei, eu não entendi o que foi que aconteceu. Eu estou querendo entender o que está acontecendo. E ela olhou para mim, não sabia. Na verdade, antes disso, ela me xingou, viu, meus irmãos? Ela sentou a mão na buzina e falou assim, você está maluco? Aí veio um palavrão que eu não posso falar. E aí eu falei, não estou entendendo o que está acontecendo. Acho que nem ela estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, eu acho que você se assustou. Porque eu não bati nela, eu não encostei nela, não teve absolutamente nada. A gente só ficou com os carros assim, na saída, de lado. E ela parou, assustou, buzinou, me xingou. E aí, o que é que o crente faz nessa hora? Eu respirei fundo, falei, Senhor. Disse para ela que não entendi o que aconteceu. Achei que ela tinha apenas se assustado. E a única coisa que veio ao meu coração, aos meus lábios, foi, vá em paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. É uma pessoa, eu falei, Senhor, imagina se ela aparecesse lá no culto, Senhor. Puxa. Mas assim, é uma pessoa que precisa de libertação. Eu orei por ela essa semana. E se o Senhor me permitir encontrá-la outra vez, para a glória dEle, eu vou falar do Evangelho. Do Evangelho, desse Evangelho que tem o poder para nos libertar de nós mesmos, que tem esse poder para nos libertar da tirania do pecado. E é sobre isso que nós queremos falar essa noite. Em todo o mês de abril, nós cantamos, pregamos, nós ensinamos sobre a ressurreição de Cristo. E se milhares de cristãos se reúnem ao redor do mundo para adorá-lo, especialmente no domingo, é por causa dessa preciosa verdade. Cristo está vivo. Você serve a um Deus que é um Deus vivo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer, 1 Coríntios 15, 17, ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Às vezes guardamos essa primeira parte do verso e esquecemos as implicações dessa verdade, que está no segundo. O apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós ainda somos escravos do pecado. Mas glórias a Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou. E essa é uma das verdades mais fundamentais, mais essenciais, mais gloriosa, uma das mais gloriosas da nossa fé cristã. E a proposta de hoje é tentar aproximar você
é tentar nos aproximar dessa realidade da ressurreição de Cristo. Aproximar o que aconteceu lá 2000 anos atrás da nossa vida. É aproximarmos dessa vida que há nele, é nos aproximarmos dessa vida que há nele, trazer para perto das nossas vidas. É refletir como esse poder da ressurreição opera em nós, na nossa luta diária contra o pecado, na nossa luta contra Satanás. Muitos conhecem o poder da ressurreição na história. Conhecem o poder da ressurreição naquele evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas não conhecem, não desfrutam desse poder na sua própria experiência cristã. Não experimentam desse poder libertador em sua luta individual contra o pecado. E, meus irmãos, o principal interessado em limitar o nosso conhecimento sobre essa verdade é o próprio Satanás, é o nosso adversário. E disso eu tenho certeza. E como eu disse, essa semana foi uma semana de batalha espiritual, foi uma semana de opressão, 2 semanas, na verdade, mas também uma semana de consagração, de oração, de busca, de entendimento, de discernimento. Meus irmãos, quanto menos conhecemos o poder dessa verdade, quanto menos conhecimento você tiver do poder dessa verdade, mais vulnerável você estará aos ataques de Satanás e mais você cederá ao pecado nessa luta. Todos nós lutamos contra o pecado. Não importa se você é adulto, é adolescente, é idoso, é velho, casado, solteiro, todos nós lutamos diariamente contra o pecado. E se você já tem um tempo de caminhada cristã, você sabe que essa luta ela só terá fim ou quando partirmos dessa vida, quando dermos o nosso último suspiro, ou quando Jesus ele voltar. A luta contra o pecado é até o dia da nossa morte. E eu tenho acompanhado, meus irmãos, os dramas de muitas famílias nessa batalha, de muitas pessoas nessa batalha contra o pecado. Nós precisamos orar, porque vocês não têm noção da quantidade de famílias, para a glória de Deus, que tem se aproximado da igreja, que tem tido sede e fome de Deus, mas ainda lutam contra o pecado. Nós precisamos orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas. Nós estamos pregando sobre isso nas quintas-feiras, falando sobre família. Mas, meus irmãos, a gente não pode separar o envolvimento, a gente não pode achar que nós não temos envolvimento algum com essas pessoas. Durante a semana nós atendemos um número enorme de pessoas. Nós, pastores, não levamos nada do ponto de vista emocional para casa, a gente não pode. A gente não tem como suportar todo esse peso. Mas uma coisa que Deus ele tem me cobrado, tem falado ao meu coração: Lucas, você não pode desprezar a batalha que existe. Essa batalha contra o pecado, porque Satanás, ele existe, é real, essa batalha espiritual existe, e ele quer manter as pessoas escravizadas no pecado. E o resultado disso, meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas confusas, muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas distantes do propósito de Deus, acreditando que não é possível resistir na luta contra o pecado, acreditando que não é possível vencer, porque não conseguem resistir à tirania desse Senhor inescrupuloso, que escraviza com requintes de crueldade, que é o pecado. E é por esse motivo, é com essa preocupação no meu coração que eu convido você a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, para fazer a leitura do verso de número 1 ao verso de número 14. Pela misericórdia de Deus, nós vamos refletir sobre esse tema aí. O poder da ressurreição. Libertos pela graça, tão somente pela graça como cantamos, da tirania do pecado. Todo mundo achou? Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado
para que a graça abunde? De modo nenhum, de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis, ou não teis conhecimento que todos quantos foram unidos, batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós, em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele nós viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, não reine, não governe, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências, nas suas paixões. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, de maldade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Volta lá, repete comigo lá. Só que a gente vai falar sobre nós. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e aplique a sua verdade ao nosso coração. Baixe a sua fronte, feche os seus olhos e oferte esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Ó Deus amado, em nome de Jesus, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Nesse momento, Deus, eu reconheço, Deus, as minhas limitações e peço ao Senhor, Deus, que por graça, por bondade, ó Deus, fale ao coração do teu povo por meio da tua verdade, da tua palavra que é viva, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que não haja nenhum impedimento para que a tua verdade seja anunciada, proclamada, pregada. E que o Senhor, Deus, possa trazer todo o pensamento, toda a atenção cativa ao Senhor, cativa, Deus, a tua verdade, Senhor. E que o teu nome seja glorificado, Pai, em tudo. Pedimos ao Senhor, pedimos ao teu Santo Espírito iluminação, para entendermos, Senhor, a tua verdade revelada. Nós pedimos assim, na certeza, Deus, de que o Senhor está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero começar falando sobre o propósito da mensagem da carta aos Romanos. Por que o apóstolo Paulo escreveu uma carta para essa igreja em Roma? Eu já compartilhei com vocês em outra oportunidade, mas vale a pena lembrá-los. Pode colocar lá. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Roma porque o apóstolo Paulo ele precisava do apoio missionário, do apoio ao seu projeto missionário. Ele precisava de suporte das orações dos irmãos em Roma, mas ele precisava também de suporte financeiro. Como o apóstolo Paulo ele não era tão bem conhecido em Roma, como o apóstolo Paulo ele não havia plantado a igreja em Roma, ele precisava apresentar as suas credenciais. O apóstolo Paulo ele precisava falar sobre quem ele era e qual mensagem ele pregaria caso a igreja de Roma o ajudasse no seu projeto missionário. Por esse motivo que na carta aos Romanos nós temos uma exposição sistemática, detalhada sobre o que é o Evangelho. E se você está aqui hoje e você quer saber mais sobre o que é o Evangelho, eu diria, leia Romanos, estude Romanos. E pela misericórdia de Deus, preste atenção nessa mensagem.
Mas, ao expor a verdade do Evangelho, ao expor esse pensamento sistematizado sobre o que é o Evangelho, o apóstolo Paulo também precisou se defender de algumas acusações contra ele que já estavam circulando na igreja de Roma. Ele precisou responder a algumas acusações de alguns opositores, que alguns opositores estavam fazendo ao que nós chamamos de Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo, ele escreve no capítulo 6, em resposta à crítica que estava recebendo por pregar esse Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus que ele estava pregando era, o apóstolo Paulo, ele acreditava que, como diz o texto de Efésios 2,8, se somos salvos pela graça, por meio da fé e não por obras. Por acreditar e por pregar esse evangelho, o apóstolo Paulo foi acusado de ser um antinomianista. Ele foi acusado de acreditar na doutrina do antinomianismo. Pastor, que palavrão é esse? O que é que isso significa? É simples. O antinomista, ele não acreditava mais na lei. Eles não acreditavam mais na moralidade da lei. E o apóstolo Paulo foi acusado de desprezar essa lei. E é interessante que no capítulo 5 está uma das declarações mais fundamentais da mensagem do apóstolo Paulo. E eu peço que a igreja leia comigo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Vocês, bem forte. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Deus. Os opositores do apóstolo Paulo, eles entendiam que o evangelho da graça não passava de mera licenciosidade, de autorização, de validação para uma vida de imoralidade e para uma vida de pecado. Eles diziam, Paulo, se nós somos salvos pela graça e nós não somos salvos pela obra, então a gente pode pecar à vontade. Então, Paulo, as pessoas que ouvirem essa mensagem do evangelho da graça, elas vão desejar viver uma vida dissoluta. Se Deus sempre perdoa, Paulo, então eu vou viver a minha vida toda pecando e no final de tudo eu vou pedir perdão a Deus e está tudo certo. Quantos já ouviram esse tipo de pensamento? Quantos já ouviram esse tipo de declaração? Mas o apóstolo Paulo, ele responde com certa indignação aos seus opositores. Ao ouvir isso, ao saber disso, o apóstolo Paulo, ele ficou perplexo com um tamanho absurdo. É como se o apóstolo Paulo falasse, que loucura é essa? Que loucura é essa? De onde foi que vocês inventaram isso? E por isso o apóstolo Paulo responde. Pode colocar a resposta do apóstolo Paulo. Que diremos, pois? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Vocês de fato acreditam que a graça de Deus é uma licença para continuarmos a viver no pecado? E o apóstolo Paulo responde com toda a sua força, de modo nenhum, que Deus jamais permita isso. Como é que nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que o apóstolo Paulo está defendendo aqui é que é impossível. Se você é um cristão experiente, certamente você já ouviu isso, que é impossível que um crente de verdade viva pecando. É isso mesmo. O padrão de Deus para a nossa vida cristã não é uma vida de derrota para o pecado. Não é uma vida de escravidão, não é uma vida de domínio. Mas é uma vida de vitória sobre o poder do pecado. É impossível que um crente de verdade viva dominado, escravizado pelo pecado. Não existe essa possibilidade, uma vez que em Cristo nós já somos livres. Nós não podemos mais viver dominados, escravizados pelo pecado, isso não faz sentido algum, não é lógico para a cabeça do apóstolo Paulo. Porque o pecado, ele não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Pastor, peraí, o que é que o senhor está dizendo, pastor? O senhor está dizendo que o crente não peca? É claro que eu não estou dizendo isso. Certamente nós iremos pecar, mas é impossível que alguém que foi unido com Cristo na sua morte e na sua ressurreição, viva uma vida de queda em queda, de tropeço em tropeço, viva um ciclo vicioso de derrota para o pecado, uma vez que ele já morreu, para a dominação, para a servidão desse senhor, desse tirano, que é o pecado.
1 João 3,9 vai dizer, e eu peço a ajuda de vocês, com bem força, bastante força. 1, 2, 3. Todo aquele... Muito bem, irmã. 1 João 3,9. Meus irmãos, meditando nessa palavra, meditando nessa verdade, eu me lembrei de uma história, que a princípio essa história é uma história de drama, é um drama, mas depois essa história, no final, depois que eu conto, depois de ter passado por ela, eu até consigo dar algumas risadas. E essa história, meus irmãos, é a história do seu Raimundo. Eu conheci o seu Raimundo no dia do seu sepultamento. Eu conheci seu Raimundo no dia do seu velório. Pastor, explique melhor esse contexto aí. Vou explicar, meu irmão, calma, vou explicar. Um irmão nosso tinha perdido um familiar e nós fomos lá para o cemitério, lá de Plataforma. Quem conhece o cemitério de Plataforma aqui? Algumas pessoas já foram lá no cemitério, sabem, vão entender bem o que eu estou falando aqui. E eu sei, meus irmãos, que quando nós chegamos lá nesse cemitério, nós tivemos que esperar a liberação do corpo, esperar uma documentação que estava faltando. E eu fiquei ali orando, consolando aquela família. E aconteceu que chegou um grupo de 5, 6 pessoas, 2 senhoras, alguns jovens adolescentes, poucas pessoas em volta de um caixão. E era seu Raimundo que estava lá. E aquela família era tão pequena que faltavam homens para carregar o caixão. E eu olhei para aquele irmão, ele olhou para mim, eu olhei para ele, a gente olhou para o caixão e a gente foi lá pegar no caixão. E literalmente pegamos na alça do caixão. E a gente, naqueles dias tinha chovido um pouco, na hora não estava chovendo, estava um calor terrível. Mas nós pegamos aquele caixão e nós fomos descendo aquela ribanceira. Justiça seja feita, o cemitério de Plataforma tem uma das vistas mais lindas que eu conheço. Porém, ele está muito mal cuidado. As nossas autoridades não estão cuidando bem dele. Mas voltando à história, descendo a ladeira, ou aquela ribanceira, nós fomos na direção daquela cova que tinha sido recém-cavada, e nós, acompanhando aquele luto, aquele drama, aquele sofrimento por parte de alguns, colocamos o caixão na cova. Eu nunca tinha feito isso, colocamos o caixão na cova e nos afastamos para ver o que ia acontecer. E de forma completamente inusitada, uma mulher encheu os pulmões com muita força, e eu peço perdão, peço aqui o perdão da licença poética, e essa mulher disse: Raimundo miserável, paga o que me deve, paga o meu dinheiro. Eu olhei assim e falei: meu Deus do céu, isso não está acontecendo de verdade não. Isso é coisa de filme, olhe lá, isso não está acontecendo não, Senhor. E eu fiquei pensando: Jesus, que lugar é esse que eu estou? Eu nunca vi tanta insensibilidade, tanta desumanidade. Naquele momento eu senti que nós estávamos num lugar à parte do planeta e totalmente alheios, até o próprio Deus. Eu falei: Senhor, será que o Senhor está aqui mesmo? Gente! Só que tem um detalhe. Obviamente, como você deve imaginar, Raimundo, ele não respondeu. Raimundo, ele não respondeu àquela senhora. E quais lições eu tirei dessa experiência, da história de seu Raimundo? Tal qual Raimundo, meus irmãos, nós estamos mortos para o pecado. Isso é coisa séria. Em Cristo Jesus nós estamos mortos para o pecado. Assim como aquela senhora não tinha mais autoridade sobre a vida de Raimundo, o pecado não tem mais autoridade sobre a nossa vida, creia nisso. Assim como a dívida de Raimundo foi quitada com a sua morte. Talvez alguns advogados da área, possam falar assim: não, pastor, peraí, mas quando a pessoa morre, quando ela tem dívida, a dívida pode passar para outra pessoa. Mas não para Raimundo. Raimundo estava morto, nenhuma dívida pesava sobre ele. E nós que morremos em Cristo, nós tivemos a nossa dívida paga. E nós fomos ressuscitados com Ele para uma vida nova.
E essa é a verdade do capítulo 6 de Romanos, essa é a verdade do Evangelho. Por isso o pecado não tem mais domínio, poder sobre a sua vida. O pecado ele não tem o poder mais de te governar, ele não comanda mais você, porque agora você possui um novo Senhor. E esse Senhor se chama Jesus Cristo. O Dr. Charles Swindoll, em seu livro O Despertar da Graça, pode colocar, ele faz uma exposição em um determinado capítulo sobre Romanos 6, que é o nosso texto. E o Dr. Swindoll ele vai dizer que nós precisamos, para vivermos uma vida de liberdade, livres do pecado, nós precisamos considerar três coisas, três verdades desse texto. E ele vai dizer que nós precisamos saber alguma coisa. Vocês precisam saber alguma coisa. Vocês precisam considerar alguma coisa. E vocês precisam ofertar alguma coisa. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que nós precisamos saber. E eu fiz uma mistura aí dos versos 3, 6 e 9. Eu vou pedir que vocês me ajudem. Prestem atenção no conhecimento, no fato de conhecer. Olha como isso se repete. O apóstolo Paulo ele fala: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Percebam que o apóstolo Paulo ele está valorizando o fato das pessoas conhecerem, ou ele está destacando a ignorância das pessoas por não conhecerem essa verdade. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu vou falar aqui. Ele vai dizer aqui: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, unidos na sua morte. Quem já fez classe de batismo sabe que o significado da palavra baptizo é você mergulhar, traz aquela ideia de mergulho. E o Dr. Charles Swindoll ele traz uma ilustração fantástica, uma verdade fantástica. Ele vai dizer que a essência dessa palavra, baptizo, mergulho, tem a ver, pensem como se fosse um lençol branco, ou um lenço branco, um pano branco que é mergulhado em um corante, baptizo. Ele é mergulhado em um corante vermelho. E quando esse pano ele é levantado, a coloração dele mudou. E ele vai dizer uma verdade preciosa: quando nós fomos batizados, unidos em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, a nossa identidade, aquilo que somos, foi transformado. E nós precisamos crer nisso, nós precisamos saber disso. E ele continua dizendo: sabendo isto, vocês que... Vamos começar todos juntos, vai ficar bonito, vamos lá. Sabendo isto, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo, lembrando para a gente, é que nós precisamos conhecer, nós precisamos saber aquilo que o Evangelho diz. Pode colocar aí, porque a ignorância, ela tem o poder de nos escravizar. Talvez alguns pensem: pastor, essa coisa do saber parece um princípio que é óbvio para alguns. Não é tão óbvio assim, parece óbvio, mas não é. Porque muitos não conhecerem, ou por muitos não conhecerem o poder que há no seu novo Senhor, o poder que há nessa graça, muitas pessoas ainda vivem vidas dominadas por seus antigos senhores, por seus antigos algozes, escravizadas por pecados antigos. Muitas pessoas ditas cristãs acreditam na graça que perdoa, acreditam na graça que paga as nossas dívidas, mas desconhecem a graça que, além de justificar, nos santifica e nos livra da tirania do pecado. Que essa mesma graça nos livra do medo e nos livra da culpa. O que nós precisamos saber, pastor? Nós precisamos saber que a graça de Jesus Cristo nos justifica, mas também ela nos santifica. Há poder na graça de Deus para nos aperfeiçoar, e não é mérito nosso, é graça de Deus, é um dom que vem dele. E essa mesma graça que justifica, santifica, ela nos liberta do domínio do pecado. E nesse ponto, no livro do Dr. Charles Swindoll, ele vai trazer uma
uma ilustração interessante. É sobre o processo de abolição da escravidão nos Estados Unidos. E é interessante que todos os autores que eu li, todos contaram a mesma história. Eu ainda não descobri a fonte original, mas eu vou descobrir a fonte dessa história. Mas fato é que ele reflete sobre esse processo de abolição de escravidão nos Estados Unidos, e ele chama a atenção para o fato de que a grande maioria dos escravos do sul dos Estados Unidos, que já estavam legalmente livres, continuaram a viver como escravos. Alguém suspeita por quê? E, em muitos casos, a notícia da libertação não havia chegado. Em muitos casos, muita gente nem sabia o que era exatamente o que tinha acontecido, aquele processo de emancipação. Muita gente não sabia que Abraham Lincoln já tinha morrido. A notícia não chegou. E pelo fato da notícia, do conhecimento, do saber não ter chegado, essas pessoas ainda viviam como escravas. E, meus irmãos, nós podemos traçar um paralelo com a realidade espiritual. A nossa escravidão do pecado foi legalmente abolida, mas os nossos antigos senhores querem que nós vivamos como se nada tivesse acontecido. E me chamou a atenção uma frase que era repetida pelos senhores, está lá no ponto 3 ali, pode colocar. E a frase era o seguinte: 1, 2, 3 ou 6, bem forte. Mantenha-os na ignorância, e você os manterá nos campos. Meus irmãos, eu suspeito que essa seja uma das frases mais preferidas de Satanás, do nosso adversário. E nós não podemos desprezar essa verdade, meus irmãos. Talvez alguns digam, pastor, mas eu não tenho sentido isso dentro de mim. Meus irmãos, meu irmão, você não deve viver com base naquilo que você sente. Você não deve viver com base naquilo que os seus antigos senhores dizem. Mas você deve viver com base naquilo que Cristo, seu verdadeiro Senhor, Ele já disse. João 8,32 vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quem tem o conhecimento da liberdade pode viver como alguém livre. Só alguém que tem o conhecimento da totalidade do Evangelho, o que o Evangelho faz na vida do homem, pode viver livre, uma vida não mais sobre o domínio e sobre a escravidão do pecado. E eu quero fazer uma pausa aqui para fazer um alerta à igreja, para fazer um alerta a cada um dos nossos irmãos, a cada um de vocês. Nós precisamos, meus irmãos, estudar a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa conhecer a verdade de Deus. Você precisa ter sede e fome da palavra que sai da boca de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele disse também, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a verdade que sai da boca de Deus. Você não pode desprezar o Evangelho. Muitas pessoas desprezam o poder que há na ressurreição, o poder que há nessa verdade, e por isso vivem vidas derrotadas, vidas escravizadas e dominadas pelo pecado. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos, além de sabermos alguma coisa, nós precisamos considerar alguma coisa. A palavra considerar é uma palavra fundamental. Ela vem da palavra grega, que significa calcular, levar em conta, estimar. É um termo financeiro, um termo que foi extraído da contabilidade. Significa, no final das contas, considere verdadeiro. Lance no livro contábil. Isso é tão verdadeiro, é digno de tanta credibilidade que eu estou falando, que registre aí. Lance no livro contábil. O que o apóstolo Paulo está dizendo e construindo na sua reflexão é: Deus lhe uniu a Cristo. Você morreu por pecado, você ressuscitou com Ele. Portanto, se considere morto por pecado. Viva essa verdade.
Se considere morto para o pecado e vivo para Deus. Ele não está dizendo assim, olha, viva como se fosse ou haja como se fosse verdade. Não. Ele está dizendo, tome nota desta verdade, registre isso no seu coração, porque é verdade de Deus. Isso aconteceu e jamais se afaste dessa verdade. Meus irmãos, e quando nós fazemos isso, quando nós cremos nessa verdade, quando a chave muda aqui, ao fazermos isso, nós destronamos o pecado. Nós nos recusaremos a continuar a obedecer os seus caprichos, os seus desejos, e não mais faremos a sua vontade. Meus irmãos, a gente não está falando aqui de sentimento. Vocês vão ver mais na frente, já estou chegando lá, que Deus ele não destruiu o poder do pecado. Ele não destruiu o pecado, melhor dizendo. Ele, ao invés de matar o Senhor, que era o pecado, ele matou a gente. Como Raimundo, nós estamos em Cristo mortos para o pecado. Se considere assim, viva assim. Não sinta, mas creia. Se considere essa verdade na sua vida. Considere que você não tem mais que obedecer ao pecado. Que você não tem que mais ceder às suas inclinações, às suas paixões. Você não precisa ouvir ao diabo. Você não precisa dar crédito às tentações. Porque a força, meus irmãos, a força, a poder em Jesus Cristo para vencermos os nossos pecados. E vem à minha mente o texto que nós lemos no início. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã, nossa fé de nada valeu. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele ressuscitou, Ele está vivo. E há poder na ressurreição dEle para a sua vida hoje. E você pode viver uma vida vitoriosa contra o pecado. Você não precisa mais viver uma vida de escravidão, de domínio sobre o pecado. Creia nisso. Se aproprie dessa verdade em nome de Jesus. No ponto 3, vamos lá. O apóstolo Paulo ele diz que nós precisamos saber, que nós precisamos considerar e que nós precisamos oferecer. Oferecer. Uma vez que nós sabemos, uma vez que nós consideramos, agora nós temos a capacidade de oferecermos as nossas vidas ao Senhor. No final do raciocínio do apóstolo Paulo, ele provoca os seus leitores. A ideia é de provocar, a ideia é de exortar, a ideia é de confrontar. E ele está dizendo mais ou menos assim, vocês já sabem, vocês agora sabem que precisam considerar, considerem, mas agora vivam. E eu pergunto, vocês servirão ao pecado ou servirão a Deus? É o apelo do apóstolo Paulo, é a exortação do apóstolo Paulo. E ele continua dizendo, não reine, portanto, o pecado, onde, gente? Em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão aí, instrumentos de iniquidade. Essa é uma expressão que tem a ver, foi extraída de um contexto, do contexto das batalhas. Do contexto das batalhas. E a verdade é, meus irmãos, que se nós não temos os nossos membros a serviço de Cristo, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus, na verdade, o pecado, esse velho Senhor, utilizará os nossos membros, a nossa vida, a serviço do pecado. E no verso 12, o apóstolo Paulo está falando do pecado como um tirano, como um dominador que não quer perder os seus escravos. Ele quer o controle da sua vida, quer controlar a sua vida em todo o tempo. Quando vocês ouvirem a expressão membros, pensem, ele quer dominar os seus membros, porque ele quer dominar, na verdade, as suas faculdades intelectuais, quer dominar as suas faculdades espirituais, ele quer controlar as suas reações, os seus sentimentos, as suas decisões. O pecado, mesmo sendo derrotado, mesmo ele tendo perdido o seu domínio, ele quer espaço na nossa vida. Ele deseja dominar mais uma vez a nossa vida. E essa é a razão pela qual nós ainda pecamos.
nós ainda vivemos num corpo que ainda não foi glorificado, num corpo de carne. Nós temos dentro de nós a nossa natureza carnal. Lembra, o pecado não foi destruído, o pecado não foi morto. Quem foi morto foi você para o poder do pecado. Mais uma vez, que o poder desse tirano ele foi quebrado. Você tem liberdade para servir a outro rei. Você tem liberdade para servir a outro senhor. A sua velha natureza ela está aí dentro. Ela está reclamando, ela está querendo ganhar espaço. Mas o Evangelho nos diz, o poder da ressurreição não pode permitir que o pecado governe a nossa vida outra vez. E agora, o que é que nós precisamos fazer? O apóstolo Paulo diz, olha, se ofereçam a Deus, apresentai-vos os vossos membros a Deus como vivos dentre os mortos, apresentai-vos os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Lembra instrumentos na batalha? Do contexto da batalha? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não viva uma vida a serviço do pecado. Não viva uma vida mais a serviço do diabo, mas viva uma vida a serviço de Deus. E meus irmãos, a verdade é que o pecado, ele atrasa a nossa vida. Considere isso, pense nisso. O poder do pecado, o pecado ele atrasa a sua vida. O pecado ele nos afasta do propósito para o qual nós fomos criados. Deus te criou por louvor da própria glória, da glória dele. E nos criou, cada um de nós, com um propósito específico de honrá-lo e de glorificá-lo. Fato é que quando o pecado ganha espaço nas nossas vidas e quer dominar os nossos membros, vamos nos afastando do propósito de Deus. Você acredita que Deus quer usar a sua vida por louvor da glória dele? Mas se dermos espaço ao pecado, você sabe que isso é impossível de acontecer. A nossa fé perde a vitalidade. O pecado nos tira do foco. O pecado nos faz errar o alvo. O pecado, ele não nos permite viver aquilo que Deus preparou para a vida da gente, que Deus preparou para a sua vida. Então, uma vez que você sabe, uma vez que você já considera, oferte a sua vida a Deus. Entregue o seu coração, os seus talentos, as suas habilidades, com toda a sua força ao Senhor. Não mais como instrumentos do pecado, mas como instrumentos da justiça de Deus. Meus irmãos, eu fico pensando, refletindo, Deus tem tanta coisa para fazer no mundo. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que ressuscitou, um Deus que é soberano, um Deus que governa, um Deus que domina, um Deus que controla a história, um Deus que tem o propósito de salvar pessoas em cada canto desse planeta. E Ele quer contar com a sua igreja. Ele quer contar com você, para que essa missão seja cumprida. Mas se estivermos dando legalidade ao pecado em nossas vidas, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer através de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Mas por fim, uma verdade, eu termino essa mensagem com essa verdade que é uma das mais incríveis para mim. O texto de Romanos 6,14 diz, vocês com bem força, por quê? O pecado ele não terá mais domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus irmãos, se você puder guardar alguma coisa no seu coração, guarde isso. A graça de Deus, ela nos possibilitou escolha. Antes de Cristo, nós estávamos em Adão. Todas as portas as quais nós batíamos, nos levava para o mesmo lugar. E que lugar é esse? O pecado. Antes de Cristo nós não tínhamos escolha. A graça ela nos libertou da exigência de servir ao pecado. A graça de Cristo ela nos ensinou, meus irmãos, o caminho da liberdade.
Em Cristo somos livres, creia nisso, viva isso, considere isso. Em Cristo é possível vencermos a nossa própria natureza. Deus não planejou para você uma vida escrava, cativa do pecado, uma vida de queda em queda, de pecado em pecado, de derrota em derrota. Não foi isso que Deus planejou para você. Creia nisso. A graça nos ensinou o caminho da liberdade e nos deu escolha, a possibilidade de escolhermos servir o nosso Senhor, e nele nós somos livres. É possível vencermos a nossa própria natureza, é possível vencermos o pecado. É possível dizermos não às tentações, acreditem nisso. E é possível dizer não a Satanás. É possível dizer. Pela graça é possível fazer isso. Porque nela nós fomos justificados, Ele nos tornou justos. Mas essa mesma graça nos santificou. Essa mesma graça te habilita a vencer o poder do pecado. Meus irmãos, isso é muito sério, essa verdade é muito séria. Apesar desse pobre instrumento, pobre vaso, considere isso na sua vida. Eu enfrentei batalha até agora. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar para a igreja o que foi que eu passei nesses dias. Na quarta-feira passada, na verdade na sexta-feira passada, eu estou ficando cansado e a mente vai. Mas na sexta-feira passada, eu diria que eu já estava com tudo bem organizado para pregar essa mensagem. E aí veio no meu coração um sentimento ruim, um peso, sabe? Será que é isso mesmo? Será que as pessoas acreditam nisso? Será que os crentes acreditam nisso? Que é possível viver uma vida de vitória? E eu fui começando a desanimar. E eu me senti mal na sexta, me senti mal no sábado, me senti mal no domingo, vim para o culto, mas aquele sentimento estranho, aquele peso estranho. Aí quando foi na segunda-feira, eu botei meu joelho no chão e falei: Senhor, fala comigo, Senhor. Confirma a Tua palavra, Senhor. Confirma a Tua palavra no meu coração. E Deus me deu textos lá em Neemias: jejum, meu filho, joelho. E Deus me deu texto de Mateus dizendo: meu filho, joelho. E Deus me deu textos em Jesus, reino dividido, Jesus expulsando demônios. Deus me deu textos de Daniel 9, Daniel 10. Batalha espiritual. Essa é uma verdade espiritual, meus irmãos. Não desprezem isso. Não desprezem essa realidade. E Deus foi me dando alguns discernimentos. Eu acordava de madrugada assim, olhando para essa verdade, falei: Senhor, quantas pessoas que nós conhecemos vivem uma vida cativa, escrava do pecado, Senhor. Nós não podemos achar que isso é normal, gente. Nós não podemos achar que isso é normal na nossa vida, e nós não podemos achar que isso é normal na vida de quem quer que seja. A nossa liberdade em Cristo já foi anunciada. Nós precisamos anunciar isso, para que as pessoas vivam uma vida para a glória de Deus. Creia nisso. E quando foi na terça-feira, falou muito ao meu coração através de alguns textos. Quarta-feira de manhã, joelho. Não me senti muito bem essa semana, questão de saúde, mas aí de tarde, joelho no chão e falando: Senhor, fala comigo. E Deus confirmando a palavra de luta. Até que o Senhor me deu um discernimento muito claro sobre esse texto. E quando eu falei: Senhor, é esse mesmo que eu tenho que pregar? E o Senhor falou: é esse mesmo, meu filho. Eu falei: Senhor, fala comigo, Senhor. Meus irmãos, eu creio que Deus fala por meio da sua palavra. Eu creio que a palavra de Deus ela é viva, que Ele fala. E buscando ao Senhor, o Senhor me deu o texto do Atalaia. Você sabe que texto é esse? Deus só me deu esse texto 2 vezes na vida. É um texto muito pesado. Sabe o que ele diz? Ezequiel 32, se eu não me engano. O texto do Atalaia diz o seguinte: se a batalha for estourar,
se o atalaia, se o sentinela estiver na posição e perceber que a batalha está chegando, anunciar ao povo, e o povo não fizer nada com essa informação, com o perdão da palavra, problema do povo. A responsabilidade é do povo, porque a verdade foi anunciada. Mas, se a palavra, se a guerra chegar, o atalaia perceber que a batalha está chegando, e ele não anunciar, o texto é muito duro, ele diz assim, olha, que o sangue desse povo recaia sobre você. Eu falei, misericórdia, Senhor, que texto duro. E Deus falou, meu filho, pregue essa verdade, pregue essa verdade. Foi batalha a semana, todas essas duas últimas semanas, meus irmãos, batalha intensa. E Deus falando quebrantamento, oração, jejum. Por quê, meus irmãos? Porque nós não podemos considerar uma vida de derrota para o pecado normal. Olhe para o seu coração, se permita o exame, pense em você, pense no seu relacionamento com Deus, pense em como é que está o seu coração, a sua vida diante do Senhor. Você tem sido derrotado pelo pecado? Você que veio aqui essa noite tem se sentido escravizado pelo pecado, você não tem conseguido dizer não ao pecado? Saiba que em Cristo Jesus nós somos livres. Você cantou essa noite, você disse, eu sou livre, eu sou livre. Em Cristo nós somos livres. Isso me faz lembrar da história de um homem que foi dominado, ele se permitiu uma brecha. Ele não foi dominado porque o pecado ele não domina o crente, mas ele caiu, ele falhou, ele se arrebentou. E aquele homem, quando ele foi confessar o seu pecado, foi uma situação muito específica, e ele confessou aquele seu pecado para algumas pessoas, e eu nunca vou me esquecer do grito que aquele homem deu. Aquele homem, quando ele confessou, ele chorava, e ele dizia, o pecado não me domina mais, o pecado não me domina mais, o pecado não é o meu Senhor. O meu Senhor se chama Jesus Cristo. Não desprezemos, meus irmãos, a realidade do pecado. Não sejamos ignorantes ao que o Evangelho está dizendo. É um princípio essencial do Evangelho. Portanto, tome conhecimento, leve isso em consideração e viva dessa forma. Entregue os seus membros a serviço de Cristo. Nós precisamos fazer uma escolha. Em Cristo nós temos essa escolha. Você tem essa escolha. O pecado pode te chamar. Os seus antigos senhores podem te chamar. Mas você pode dizer não ao pecado, porque você tem escolha. Tem muita gente vivendo como se não tivesse escolha. Mas pastor apareceu. Pastor foi assim. Pastor não dava. Mas não, em Cristo, nós somos iguais, estamos iguais a Raimundo, mortos para o pecado. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor, com um hino belíssimo, que fala dessa libertação, que fala dessa escolha que nós temos em Cristo Jesus, através da graça na luta contra o pecado. Cante ao Senhor com todo o seu coração. Adore ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem
Me chama, todo dia as propostas vêm. E me chama, todo dia vem as tentações. Me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações. E me chamam, todo dia as propostas vêm. E me chamam, todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós cantamos aqui falando sobre a nossa escolha, dizendo: mas eu escolho Deus. Meu irmão, meus irmãos, em nome de Jesus, que durante essa semana, que durante a sua existência, que durante a sua vida, quando o pecado bater na sua porta, você possa dizer: eu já fiz a minha escolha, porque em Cristo eu sou livre, nele eu fui liberto da tirania do pecado. Você não tem que mais viver uma vida escravizada pelo pecado, você não precisa, você tem um Senhor, você foi criado para andar com Ele, você foi criado para se relacionar com Ele, viver em intimidade com Ele. Não se permita isso. A nossa libertação já foi anunciada. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Quantos, Senhor, que nós conhecemos, que estão no nosso meio, pessoas que são preciosas para nós, Senhor, tem vivido distante do Senhor, Pai.
Isso machuca o nosso coração, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam crer que há liberdade no nome de Jesus. Ó Deus, que eles possam crer, Senhor, que possamos crer que em Cristo o pecado jamais não pode nos dominar, Senhor. Ó Deus, sabemos que há poder no Teu santo nome, Senhor. Fomos criados para viver novidade de vida, Senhor. Que o Senhor nos permita isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Igreja Batista Metropolitana, não despreze a batalha espiritual que há, meus irmãos. Orem pelos seus líderes, orem pelos seus pastores. Nós somos humanos. Peça ao Senhor que nos proteja, que nos guarde, que nos livre da aparência do mal. Peçam que o Senhor nos dê discernimento da sua própria palavra. Eu fiquei triste, meus irmãos, essa semana, quando encontrei uma das nossas irmãs da intercessão. Ela disse assim: pastor, o nosso grupo está minguando, pastor, o nosso grupo está enfraquecendo, pastor. E eu disse para ela: minha irmã, misericórdia, aonde estão os intercessores dessa igreja? Aonde estão os intercessores dessa igreja? Onde estão os nossos Daniéis, que oravam ao Senhor buscando discernimento da sua palavra, que oravam ao Senhor entendendo a sua verdade, buscando a sua vontade, se colocando na brecha e clamando pelo povo? Onde estão os nossos Daniéis? Meus irmãos, não podemos ficar despercebidos, a batalha que nos cerca. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ou somos guerreiros, ou nós somos vítimas nessa batalha. Você não pode ficar indiferente a essa batalha. O que a igreja faz, o nosso trabalho, ele é essencialmente espiritual, meus irmãos. Pessoas são salvas, são libertas do poder da tirania do pecado. Mas o nosso inimigo, ele não quer que isso aconteça. E nós precisamos lutar, nós precisamos interceder. Jejum, oração, rosto no pó, intercessão. É isso que o Senhor Jesus, Ele quer da sua igreja. Ó Senhor, adorado seja o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por conhecermos mais profundamente essa porção do Teu Evangelho, Senhor. Que não sejamos ignorantes a essa verdade, Senhor. Que saibamos o tempo todo disso, que lembremos o tempo todo disso, Senhor. Que possamos considerar, Senhor, essa verdade em nossas vidas, em nosso coração. E que possamos, Senhor Deus, assim ofertarmos livremente, voluntariamente a nossa vida ao Teu serviço, Senhor. Nós nessa noite declaramos ao Senhor, dizemos ao Senhor: Senhor, usa as nossas vidas como agentes de libertação, de transformação da realidade para o louvor da Tua glória, Senhor. Que onde haja um cativo, que o Senhor nos leve. Que onde haja, Senhor Deus, alguém que esteja sendo escravizado pelo pecado, que o Senhor nos leve para anunciar o poder do Teu Evangelho, Senhor. Nós somos criados para isso. O Senhor tem interesse em salvar pessoas. O Senhor ama pessoas. E nós queremos amá-las também, ao ponto de entregarmos completamente a nossa vida ao Teu serviço, os nossos membros, a nossa mente, as nossas faculdades intelectuais, as nossas faculdades espirituais, o nosso ser completamente ao Senhor, Pai. Reina sobre nós, domina sobre nós, Senhor. Ó Deus, para onde nós iremos, Pai? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna, só o Senhor pode nos oferecer, Pai. Ó Deus, seja Tu adorado, seja Tu adorado, seja Tu adorado, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, durante essa semana. Leva o Teu povo, Senhor Deus, debaixo da Sua paz. Leva o Seu povo, Senhor Deus, debaixo da Sua proteção.
Ó Deus, nessa batalha, Senhor, que nós possamos nos revestir da armadura que vem do Senhor, que o Senhor nos deu, Pai. E só podemos revesti-la, nos vestimos dela em oração, em busca, em contrição. Nos permita viver isso, Senhor, em nome de Jesus. E permita ao teu povo, a cada pessoa que veio aqui, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, uma vida de vitória, Senhor, sobre o pecado, Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, seja adorado. Eu oro assim, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você veio aqui essa noite e o Senhor falou ao seu coração, você quer que nós oremos por você, nós pastores estaremos aqui para orar ao Senhor, clamar ao Senhor por sua vida, porque há liberdade, há libertação no nome de Jesus. Creia nisso, anuncie isso, viva isso, para o louvor da glória de Deus. E se você entrou aqui, você não conhece o Senhor Jesus, e falou, pastor, eu quero viver isso, pastor, se isso existe, pastor, eu quero isso para a minha vida, nós vamos orar ao Senhor, apresentando a sua vida ao Senhor, e apresentá-lo ao seu novo Rei, ao novo Senhor, que te livra da escravidão do pecado, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana, meu irmão. Deus abençoe a sua semana, minha irmã. Uma semana de vitória na presença de Deus. Vamos em paz.